Segundo o livro de Reis, capítulo 2, Elias é elevado ao céu. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas. Pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as que se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Amém? Podeis tomar assento. Essa passagem, ela é muito interessante, porque Elias, ele tinha à sua volta muitos profetas, aprendizes, muitos que andavam aos pés de Elias, para aprender juntamente com ele como ele caminhava com Deus. E ali estava também Eliseu, que estava juntamente com ele em todos os lugares. O profeta Elias, ele tinha uma escola de profetas. Provavelmente, onde ele estava, havia muitos profetas, todos queriam ouvir aquilo que ele tinha para ensinar, todos queriam aprender com ele como caminhar. Então, as aulas não eram teóricas, mas práticas. Junto ao profeta Elias tinha um jovem profeta que queria aprender. Elias, sentindo que a hora que Deus o levaria, começa então a testar o jovem aprendiz Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu diz: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Eu estarei contigo, eu irei com você. No versículo 3 diz assim: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse:
também eu bem o sei, calai-vos. Ele também sabia que os dias do profeta Elias na terra estavam muito próximos, e ele não queria perder um momento sequer. Versículo 4 diz assim: e Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. E Elias disse no versículo 6, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e ele e ambos passaram juntos o Jordão. Ali ele vê o último milagre acontecer na vida de Elias. Eliseu estava junto, e ele vê que ele fere as águas do Jordão, e as águas se dividem em duas, e eles passam a seco. E ele faz, então, para Eliseu, ele diz: sucedendo que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Peço que aquilo que você recebeu do Senhor, eu possa ter em porção dobrada. Eu possa ir muito além daquilo que você conseguiu chegar. Eu quero estar aos pés do Senhor, muito além do que você conseguiu chegar. Então a palavra vai nos levando a dois homens, Eliseu e Elias, dois profetas de Deus, homens separados por Deus, e Elias agora está sendo tomado para Deus. Deus vai levar juntamente consigo, mas vai ficar Eliseu. E Eliseu estava aos pés de Elias, ali aprendendo, e onde ele ia, ele estava junto. Eliseu tinha um estilo de vida calcado na perseverança, não desistir, não voltar atrás, e principalmente não se ofender. O que mais precisamos ter hoje? Aprender a não nos ofender. Eu aprendi na minha vida que a ofensa não está no que os outros falam, mas como você recebe, como você guarda. A ofensa não está em quem falou, mas está dentro de você, como você recebe. Então Eliseu, ele poderia se ofender com aquilo que Elias vinha falando para ele. Fica aí, não vai não. Mas ele diz: não, eu vou estar junto, eu quero estar junto. Então nós temos que ter um estilo de vida na perseverança. Eu vou continuar, eu vou persistir, não desistir, não voltar atrás, e principalmente aprender a não se ofender com qualquer coisa. Hoje nós vemos que as pessoas pararam de vir à igreja, e quando você vai perguntar, ela diz: ah, me ofendi, a igreja me ofendeu. Mas Jesus te ofendeu? Deus te ofendeu? Nós temos que aprender a perseverança, nunca voltar atrás, não tirar as mãos do arado, sempre continuar. Hoje o mundo está gritando, como Eliseu gritou: onde está o Deus de Elias? Ele chega num momento que agora ele não tem mais o seu mestre que estava juntamente com ele, que usou da sua capa, o mar se abriu. Agora ele ficou com a capa. O mestre disse para ele, Elias diz: você vai ter, se você estiver comigo, quando eu for tirado de ti. Se você desistir no meio do caminho, se você voltar para trás, você não vai conquistar. Tudo o que você está me pedindo é algo muito difícil. Ele pediu que ele tivesse a porção dobrada do seu espírito.
Versículo 10, Elias disse: coisa difícil pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu aos céus, num redemoinho, e a capa cai. E ele fica com a capa de Elias. Agora ele tem apenas a capa de Elias, mas não tem mais o seu mestre para lhe ensinar. E ele está ali agora em momentos que ele vai ter que colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Tudo aquilo que ele foi ensinado. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomando a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está o Senhor Deus de Elias? Hoje nós somos discípulos de Jesus. Lemos sobre a vida de Jesus, tivemos um encontro com Jesus, e a palavra diz que nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez. Aprender com Jesus, andar com Jesus. O que nos faz parar de andar com Jesus? O que nos faz voltar atrás? O que nos faz desistir? O que nos faz pensar: eu não vou conseguir? Então, ele agora está ali, diante dos desafios, ele não tem mais um mestre junto com ele, e ele vai ter que colocar em prática. E ele toma a capa e ele diz: onde está o Senhor Deus de Elias? Nós estamos gritando hoje: onde está Deus? Onde está? Que ele não vê os problemas que estão se levantando diante de mim. Onde estão os discípulos de Jesus, que pela profecia fariam obras maiores? Essa palavra é sobre nós. Jesus disse: os meus discípulos farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. Foi a promessa de Jesus, que nós faríamos obras maiores. Eliseu, ele decide então ficar em Jericó. E os homens da cidade, versículo 19, chegam para ele, que agora ele está ali em Jericó, e começam a procurar. E os homens da cidade, versículo 19 diz: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele toma uma decisão agora de ficar em Jericó. Mas os homens da cidade já trazem a ele uma notícia péssima. Olha, a cidade é boa, mas as águas são más. E a terra é estéril. Aqui, nem tudo que você plantar vai dar, vai ser difícil, é uma vida difícil. Eliseu, ele decidiu. Os outros 50, eles começam a procurar por Elias em todas as cidades. E eles chamam Eliseu para ir. Mas eles não sabiam que Deus iria retirar Elias. Eles não chegam 3 vezes para Eliseu e dizem: hoje o teu Senhor será tirado de ti. São muitas coisas que nós recebemos da palavra de Deus, mas nós não damos prática, não colocamos em prática. Esses 50 alunos da escola de profetas, eles sabiam, eles recebiam a palavra profética, eles sabiam que os dias de Elias estava contado, que ele seria retirado, mas quando acontece, eles começam a ir pelo natural. Sabe que muitas vezes, quando nós
devemos ir pelo espiritual, nós começamos a caminhar pelo natural? Por que perdemos tantas vezes? Porque no momento de começar a olhar com os olhos espirituais, nós começamos a agir no natural. E eles começam então a sair, a procurar por Elias, e chamam Eliseu, e Eliseu diz, eu não vou, eu já sei o que aconteceu, eu não irei com vocês. E eles saem pelas cidades, eles voltam aos lugares para procurar. Versículo 15 diz assim, vendo pois os filhos dos profetas, que estavam de frente de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe, eis que agora, entre os teus servos, há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse, não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse-lhe, enviai, e enviaram 50 homens, que buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram ele, pois ficaram em Jerusalém, em Jericó, e disse-lhe, eu não vos disse que não fosseis. Nós temos que ter certeza da palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus com certeza. Quando nós ouvimos o Senhor, quando nós somos ensinados pelo Senhor, nós temos que ter perseverança. Nós temos que perseverar, nós não podemos desistir, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos nos ofender por nada. Eu parei com tudo, eu senti tão ofendido. Perdeu tempo, voltou atrás, tirou a mão do arado. Então, a palavra vai nos levando, agora eles estão em Jericó. E os homens da cidade, diz, a habitação é boa, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ninguém cura o que não acredita ser incurável. Quando você olha para algo e diz, não pode ser curado, não vai ser curado. Jesus em sua terra, ele não fez milagres, poucos milagres ele fez, porque havia na sua terra incredulidade. Quando nós já declaramos que não vai, não acontece. Nós temos que agir com a fé. Ninguém cura o que acredita ser incurável. Se você olha para a sua casa, para a sua família e diz, não tem jeito, pode crer que não tem jeito. Você já deu um decreto de morte. Agora, se você olha para os seus e diz, Deus pode mudar essa situação, Deus vai mudar. Ninguém tenta curar algo que acreditou ser irreversível. Quando você já acredita que algo é irreversível, você não vai colocar a tua fé em prática. Você não vai orar. Então os homens da cidade estavam vivendo conformados. Sabe quando você chega em uma situação e os homens da cidade já estão conformados? Quando chega Eliseu, eles já dizem, olha, eis que é boa a situação dessa cidade, uma cidade próspera, uma cidade bonita, como o meu Senhor vê. Como o Senhor está vendo, é muito bonito. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. As pessoas dizem, minha família é muito bonita, mas tem um problema. Minha sogra, meu marido, minha esposa, meus filhos. Você já está mostrando aquilo que você acredita que é irreversível. Olha, nós somos muito prósperos, mas, porém, essa palavra porém, né, sempre nos bloqueia. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. Então os homens da cidade, eles já estavam vivendo conformados.
já aceitavam como se aquilo fosse uma realidade. Nós estamos vivendo da mesma maneira. Nos ofendemos por qualquer coisa. Não somos treinados, porque quando Deus está nos treinando, nós pensamos que Deus é mau. Sempre que eu passo por um momento difícil, a minha oração é: o que eu tenho que aprender com essa situação? Porque Deus sempre vai estar nos ensinando. O que Deus quer me ensinar? O que eu preciso aprender com essa situação? Mas se começarmos a lamentar, a murmurar, a reclamar, nós morremos no deserto. Porque estaremos conformados com a situação. Nós temos que aprender para sair de uma situação. Então ele ouve aqui que os homens falaram para ele. E ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal, e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Assim diz o Senhor. Não é em meu nome, não é no teu nome, é em nome do Senhor. Quando você vai em nome do Senhor, os demônios caem por terra. Os ferrolhos são quebrados, as correntes são quebradas. É que muitas vezes nós queremos resolver na nossa força. Muitas vezes nós queremos agir no natural. Muitas vezes nós acabamos nos conformando com o mal. Ah, é assim mesmo. Essas coisas são assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Não muda. Então ele já dá um decreto. Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Assim diz o Senhor. Versículo 22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Se você vai a Israel e visita Jericó, você vai ter a oportunidade de conhecer a fonte de Eliseu. Até hoje, Jericó bebe desta fonte. Até hoje, é as mesmas águas. O Senhor sarou aquelas águas, e não há mais morte e nem esterilidade. Diz a história que as mulheres abortavam quando bebiam aquela água. Por isso ele diz: não haverá mais morte. Era uma água abortiva, que as mulheres abortavam naturalmente quando bebiam daquela água. Ele dá um decreto. E tudo isso por quê? Porque ele aprendeu a não se ofender. Muitos problemas na nossa vida já poderia ter sido resolvido se nós não tivéssemos nos ofendido com igreja, com pastor, com membros. Se nós tivéssemos olhado para Jesus e não para homens. Se nós tivéssemos servido Jesus e não placa de igreja. Porque a decepção vem quando a gente coloca muito peso em alguém que não pode respaldar aquilo que nós estamos esperando. Aí vem a decepção. Nós esperamos de alguém que ele não pode dar. Por isso, nós temos que olhar para Jesus e não para homens. Não olhar para a placa de igreja, olhar para a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Jesus, ele vai nos ensinar sobre fé. Tudo isso nós podemos resumir e falar. Eliseu era um homem de fé. Ele encontra um problema na cidade e por fé ele resolve o problema da cidade. Claro.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, Deus não teria respondido. E Jesus agora vai ensinar os seus discípulos. Elias estava ensinando uma classe de profetas, mais de 50. Havia um ali que se destacou, Eliseu. E ele aprendeu com Elias como servir a Deus, como buscar a Deus. E Jesus reúne os seus discípulos e começa a ensiná-los. Abra a tua Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 20 em diante, diz o poder da fé. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Olha o que Jesus ensina, tende fé em Deus. Em quem que nós devemos ter fé? É no pastor? É na igreja? Não, é em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las eis. Nós gostamos muito de ler essa passagem, até aqui. Tudo que você pedir, você vai receber. É sempre um chavão da fé. Olha, irmão, se você crê, você recebe. Se você crê, você vai receber. Creia. Mas Jesus continua. Ele não parou aqui. As suas palavras não pararam aqui. Muitas vezes nós só retemos aquilo que nós gostamos. Havia com Elias mais de 50 profetas que estavam aos pés de Elias. Mas quem desejou ir até o fim? Eliseu. Não, eu quero ir mais. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir mais longe. Não, fica aqui. Não, eu quero ir contigo. Eu quero mais. Nós não podemos ir até onde os chavões nos levam. Sempre que um pregador vem pregar, ele para nos chavões, porque ele quer ver o resultado da tua emoção. Olha, tudo o que você disser acontecerá. É o chavão. E muitos pregam em cima de chavões, porque eles vivem ou querem ver o emocional da igreja. Mas o emocional, quando você sai lá fora, você continua do mesmo jeito. Porque não mudamos, porque não nos aprofundamos. Porque não vamos fundo na palavra de Deus. Nós gostamos de coisas superficiais. Não mergulhamos. Não buscamos mais. E Eliseu, ele não se contentava quando Elias falava, fica aqui. Ele diz, não, eu quero mais. E quando ele faz um pedido, ele diz, eu quero ter esta unção que você tem em porção dobrada. Eu quero ter essa unção, eu preciso muito mais. Eu quero aprender. E Jesus então continua ensinando. Por isso eu vos digo, que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las eis. Mas Jesus continua ainda. E quando estiverdes orando, perdoai, se tende algumas coisas contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Perdoar. Perdoar é ir muito mais fundo. Quantas pessoas deixaram de alcançar bênçãos porque se ofenderam?
Quantas pessoas estão com mágoa no coração e não perdoam? Ah, mas não acontece mais milagres. As coisas não estão acontecendo na minha vida. Você pode orar, você pode gritar, você pode determinar. Se você não perdoar, não será perdoado. Deus Pai tem que olhar para nós. E quando Ele olha para nós, Ele não vê o Gerson. Ele não pode ver o Gerson. Ele tem que ver Cristo em mim. Ele tem que ver Cristo, ele tem que ver o seu Filho em nós. Ele tem que ver que o sacrifício do seu Filho não foi em vão. E que nós aprendemos com a maior dor dele na cruz do Calvário. Lá estavam todos aqueles que o xingaram, que o apedrejaram, que o cuspiram, que o amaldiçoaram. E a sua palavra foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E o que Ele espera de nós? Que nós venhamos aprender o perdão. Aprender a perdoar. Quando nós liberarmos o perdão, tem pessoas que Jesus não voltou a andar. Jesus não voltou a andar mais com Judas, mas liberou. Tem pessoas que não vai andar mais conosco, mas não, nós não podemos carregar nas nossas costas defuntos. Às vezes nós estamos tão pesados com pessoas que nós não liberamos, não abrimos mãos, que nada de espiritual acontece em nossa vida, porque nós estamos carregando cadáveres, mortos, que cheiram mal. E quando Deus olha para nós, Ele não vê Cristo em nossa vida. Cristo tem que olhar para nós e ver Cristo. Deus tem que olhar para nós e ver Cristo. Então, será que Jesus mudou? A pergunta de hoje é: será que Jesus mudou? Será que não é mais o mesmo? Será que Jesus não é mais o mesmo? Será que Jesus não realiza mais os milagres que tanto esperamos? Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 6 em diante, diz assim: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Crendo nesta palavra, Jesus Cristo é o mesmo dos dias que Ele andou pela terra, é o mesmo de hoje e é o mesmo eternamente. Se queremos ver as bênçãos de Deus na nossa vida, nós temos que ir mais fundo. Sair dos chavões. Olha, tudo que você pedir, Deus vai te dar. Sim. Se você tiver aliança com Ele. Porque no último dia haverá pessoas que a palavra será esta: afasta de mim, porque eu não vos conheço. Afasta de mim, porque eu não vos conheço. Então o que nós temos que buscar? Como Eliseu buscou, está aos pés do mestre, está aprendendo com o mestre, está aprendendo como vencer. E o grande grito que nós temos que dar hoje: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Eliseu? Onde está o Deus de Paulo? O Deus de Pedro? Será que Ele não é mais o mesmo? Ou nós estamos tão longe do verdadeiro Evangelho? Temos que retornar ao verdadeiro Evangelho. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Jesus, Ele fala: se tiver alguém que você tem algo contra, libera. Não libera por ele, libera por você.
para que você continue crescendo, para que você continue avançando, para que você saia desse lugar raso, que a religiosidade nos leva, cheio de chavões, mas pouco de Deus, cheio de romarias, mas sem Deus, cheio de tantas coisinhas, mas sem Deus. Aprender a buscar em Deus. Elias ensinou Eliseu, Jesus ensinou os seus discípulos, e os seus discípulos, os apóstolos, eles nos estão ensinando até hoje, pelas suas cartas, pelas epístolas, pelas palavras, por tudo que foi ministrado. Até hoje nós temos que aprender, que o Senhor venha nos ensinar a prosseguir, a não nos ofender com nada, com ninguém. Que mal poderá nos fazer o homem? Não pare em nenhuma ofensa, siga firme, siga olhando para Jesus, siga servindo a Deus, siga adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, e tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você pede, o Pai que está nos céus vos concederá. Fale com Deus nesta noite. Ensina-nos, Senhor, me ensina a perdoar, me ensina, Senhor, a caminhar direito, me ensina, Senhor, a te buscar, sem ressentimentos, sem mágoa, sem falsidades, sem idolatrias. Senhor, me ensine a estar na Tua presença, Pai. Senhor, me mostre o caminho. Senhor, me ensine como eu devo caminhar nos nossos dias. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Senhor, ouça a nossa oração, nos perdoa, como nós, Senhor, decidimos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Senhor, nós liberamos perdão, libera perdão, tira o ressentimento, tira a mágoa do teu coração, libera, abençoa e não amaldiçoa, abençoa. Olhe para Jesus, como Jesus pediu que perdoasse aqueles que tinham ofendido Ele, aqueles que se levantaram contra Ele. Ele diz, eles não sabem o que fazem. As pessoas que se levantaram contra você, foram usadas pelo inimigo. Não entre na mesma guerra. Perdoa, libera, continua o teu caminho. Deus tem muito mais para te entregar, Deus tem muito mais para te abençoar. Sare as águas, repreenda a morte, traga a vida. Senhor meu Pai, derrama a Tua bênção sobre a Tua igreja nesta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?